Obrigado. Então, boa noite a todos. Já não falávamos há algum tempo. Hum, mas vamos tentar aqui então retomar aqui as nossas apresentações, hum, de modo a que consigamos então dar aqui início ao, à formação. Hoje vamos falar um bocadinho sobre que desafios é que a primavera e as mudanças de temperatura e de contexto nos trazem e como é que nós hum, podemos colmatar isto e contrariar as coisas menos boas com alguns produtos LR. Portanto, nós vamos dividir a nossa apresentação, como é habitual, em três pontos. O primeiro serão perceber quais são estes desafios da primavera e como é que se manifestam em termos de saúde. Depois, que produtos LR podemos utilizar de modo a contrariar os efeitos que estes desafios podem ter. E por último, três ou quatro perguntinhas só para fazermos o resumo daquilo que falámos, e percebermos se temos alguma dúvida ou não. Portanto, queria deixar só aqui algumas considerações iniciais sobre o que é que representa isto do início da primavera. Quais são os desafios principais do início da primavera? Sabemos que é a época do ano que contém mais alergénios, os pólenes, as gramíneas, essas coisas todas, tudo o que tem potencial de alergias é agora na primavera que está em maior quantidade no ar e também dos poluentes ambientais e dos próprios micro-organismos no ar. Tanto no inverno como na primavera e um bocadinho no outono, são as estações do ano, no verão nem tanto, em que os micro-organismos andam mais no ar e são mais fortes, digamos assim. E é um tempo, a par do outono, em que as mudanças, que por vezes são até no mesmo dia, de temperatura, são muito evidentes. Quantas vezes é que uma pessoa de manhã sai com imensos casacos e depois a meio do dia já tem que os tirar todos e até transpira e depois ao final do dia já está transpirado e está outra vez frio e isto provoca, acaba por provocar muitas infecções, muitas inflamações e aumentar também o risco não só das doenças alérgicas, como de algumas doenças infecciosas, nomeadamente aquelas do trato respiratório, nomeadamente amigdalites, as gripes, as constipações, isso tudo. Além destas doenças infecciosas, também temos o aparecimento de mais doenças alérgicas, principalmente por causa dos imensos alergénios que existem no ar. E quando eu falo de doenças alérgicas, também me refiro mais às doenças alérgicas, quer respiratórias, quer da pele, dermatológicas também, muito, muito prevalentes. Nomeadamente a asma, a rinite alérgica, que se manifesta essencialmente por uma congestão nasal e pinga ao nariz, que é muito comum mesmo. E depois falamos de algumas dermatites, principalmente de contacto, e conjuntivites também podem estar associadas aqui aos quadros da rinite alérgica. Nesta estação do ano, da primavera, também são muito comuns algumas alterações, e com alterações refiro-me a alguma diminuição da imunidade por causa dos pólenes que estão em maior quantidade, a poluição e os novos ou os diferentes tipos de micro-organismos que podem mudar de ano para ano, portanto a nossa imunidade tem que estar sempre ativa e pronta para responder. Além disso, há uma condição com o aparecimento da primavera que se chama astenia ou cansaço, são sinónimos, da primavera. E corresponde nada mais, nada menos ao aparecimento nos primeiros dias em que a temperatura muda, fica um bocadinho mais quente, os dias mais longos, próprio da primavera, corresponde a uma sensação de cansaço, a uma sensação de fadiga e de falta de energia que até pode ser bastante debilitante face ao dia a dia que nós temos. Portanto, é muito importante nós fortalecermos a nossa vitalidade, o nosso corpo, para que consiga responder a todos os desafios que nos são impostos, principalmente porque o dia fica maior, há tendência para na primavera, especialmente tanto na primavera como no verão, nós além do trabalho termos outras coisas a fazer durante o dia e praticar desporto ao ar livre, ir jantar fora, etc, etc. E para isso tudo, para conseguirmos ter energia depois de um dia de trabalho para fazermos isto tudo, e mesmo no trabalho ter mais rendimento, é necessário que o nosso corpo esteja fortalecido e o nosso sistema imunitário
esteja fortalecido, assim como a nossa saúde cardiovascular, osteotendinose, etc, etc. Portanto, sabemos que na primavera as pessoas acabam por fazer mais atividades ao ar livre, pelo que nos expomos mais a estes poluentes, a estes alergénios, e necessitamos então de uma resposta mais forte, de mais imunidade, motivação, força corporal e a própria vitalidade para fazermos tudo e aguentarmos as atividades do dia a dia, tanto no trabalho como lúdicas, porque também é uma parte importante do nosso dia para conseguirmos limpar a cabeça. Então, face a todos estes desafios, o que é que nós temos que melhorar para conseguir responder melhor a todas estas mudanças que a primavera e depois o verão nos trazem? Temos então que fortalecer o nosso sistema imunitário para que consigamos responder aos desafios e às novas ameaças, e com ameaças eu refiro-me às inflamações, às alergias, às infecções, a tudo o que se torna mais frequente com a primavera, à cabeça, alergias, ok? É a principal mudança durante a primavera. Depois, como vos disse, fortalecer a resposta perante estas ameaças, as infecções, os pólenes, que o pico de exposição é precisamente a primavera por causa das mudanças nas árvores, os alergénios novos ou em maior quantidade do que no resto das estações do ano, a poluição ambiental e a própria mudança de temperatura que muitas vezes, como vimos, é brusca e dentro do mesmo dia. É importante também aumentar a energia e a vitalidade para as atividades do dia a dia. Porquê? Porque, como falámos, os dias são progressivamente maiores, há mais atividades, quer no trabalho, quer fora dele, e isso vai provocar maior cansaço. As pessoas, por vezes, aumentam a quantidade de trabalho e por isso já só por si já estão mais cansadas, mas podem aumentar a quantidade de trabalho e depois ainda ter algumas atividades fora do trabalho que são importantes para a saúde mental e isso também provocar algum cansaço. Depois, é muito importante fortalecer o sistema muscular e osteoarticular, porque, como dissemos anteriormente, nós fazemos mais atividade física, mais esforço físico, não só em exercício, mas também mais caminhadas, mesmo os momentos lúdicos são mais em termos de atividade física e não propriamente de ficar sentado em algum sítio, e principalmente porque estas atividades físicas são feitas progressivamente mais ao ar livre, porque está a melhor tempo, está mais calor, e isto provoca ou pode provocar um aumento das lesões musculares e que não sejam musculares, as tendinites do uso excessivo ou do uso maior do que o habitual, principalmente no inverno, digamos assim. E depois, colmatando, é uma época do ano em que a transmissão das doenças é muito elevada, porque há mais contacto entre as pessoas e pelo que faz sentido todos suplementarmos e adotarmos a estratégia que a LR nos propõe, certo? Até aqui, alguma dúvida? Era o que eu estava a dizer, não estava a conseguir ligar a câmara, mas espero que me estejam a ouvir todos. Acho que desativei aqui uma função qualquer do computador. Ok? Até aqui tudo bem, meus queridos? Faz tudo sentido, não é? Ok. É tudo jóia. Sim, muito bem. Pronto. Portanto, resumindo, primavera, os dias são maiores, os alergénios no ar também são em maior quantidade e nós, além de aumentarmos a carga de trabalho, vamos também aumentar, e muito bem, as atividades que temos fora do trabalho. E isso tudo permite-nos, aliás, a consequência é estarmos mais cansados e, portanto, temos que fortalecer o nosso sistema imunitário e todos os sistemas do corpo de forma transversal para que consigamos ter a vitalidade que precisamos para os dias que se tornam mais cansativos e extenuantes e acabamos por dormir até menos horas. Também é uma consequência hum, muito comum. Portanto, falamos aqui no kit de primavera e nos produtos LR. Sabemos que a primavera é então uma época do ano que exige mais do nosso corpo.
também ao aumento da exposição solar e das atividades ao ar livre. Vamos falar aqui um bocadinho da proteção da pele também. E é necessário para nós manter a saúde e o bem-estar durante toda esta estação. É fundamental ter uma alimentação rica em nutrientes, incluindo especialmente as vitaminas do complexo B e E. Então, vamos inicialmente começar por falar do Vita Active, principalmente aqui da vitamina E, por causa das propriedades antioxidantes, vai proteger as células dos danos causados pelo stress oxidativo, as inflamações e as infecções. Vai combater e prevenir também doenças crónicas contagiosas, nomeadamente as do foro respiratório e as alérgicas. Certo? Quais são os principais sintomas das doenças alérgicas que vocês conhecem? Exatamente. Espirrar, espirros, sim. A rinite, que é a congestão nasal. Sinusite, sim. Enxaqueca, sim. Enxaqueca barra dor de cabeça, ou seja, o pingo, sem dúvida. Isso tudo enquadra-se aqui Exato. Isto aqui enquadra-se tudo no estigma de doença alérgica, porque as pessoas, por causa da congestão nasal, aumentam as secreções no nariz e aqui nos seios da face, nos seios maxilares, etc. E essa pressão da expectoração vai provocar o pingo ao nariz, a tosse irritativa, a sensação de ouvidos tapados, a congestão nasal pode dar uma dor de cabeça que é mais sentida aqui mais na parte frontal da cabeça, e tudo isto está associado ao quadro alérgico. Portanto, é isto tudo que nós queremos evitar. Estas propriedades antioxidantes vão também atuar nesta questão das doenças alérgicas e das doenças contagiosas. Também pela vitamina E, mas por todas as vitaminas, na verdade. Depois, como estas excreções podem muitas vezes inflamar, é muito importante esta ação anti-inflamatória. Porque, além das excreções, também a parte muscular que nós falámos previamente vai recuperar mais facilmente após o exercício físico e, quando não é exercício, atividade física, uma caminhada, por exemplo, e vai também, como vos falei, da saúde da pele, prevenir e diminuir a gravidade das queimaduras solares que acabam por ser mais comuns nesta fase do ano. Porque as pessoas no verão acabam por se lembrar de pôr o protetor, mas na primavera, às vezes, o calor já se faz sentir e as pessoas acabam por não pôr o protetor porque ainda não é verão e porque ainda não é necessário, mas acaba a radiação ultravioleta acaba por fazer das suas e já está em quantidades crescentes na primavera, acabando assim por ser importante proteger a nossa pele. E depois fortalece o nosso sistema imunológico, muito importante para auxiliar as outras duas hum, funções, e isto permite-nos fazer um combate mais eficaz às infecções e às alergias comuns da primavera. Falando um bocadinho do outro complexo vitamínico, das vitaminas do complexo B, sabemos que são essenciais tanto para a energia e o metabolismo energético do nosso corpo, como para o funcionamento correto do sistema nervoso e da saúde da pele e dos cabelos. Principalmente por duas vitaminas do complexo que são as essenciais, a vitamina B6 e a vitamina B12. A vitamina B6 importa para a produção de serotonina e melatonina. Alguém sabe um sinónimo de serotonina? É hormona do quê? É isso mesmo, hormona da felicidade. Que na verdade é o sorriso, a alegria, exatamente. Todos acertaram com termos diferentes. Portanto, a vitamina B6 vai ser importante para aumentarmos a produção de serotonina, auxilia também no controle do stress e na qualidade do sono. Tudo está articulado. Isto tudo é fundamental para uma boa recuperação, tanto após um dia de atividades intensas lúdicas no trabalho, etc. Porque o sono faz parte da recuperação ativa do nosso corpo. É muito importante. E depois, a vitamina B12, que permite a oxigenação do sangue, que é feita através dos glóbulos vermelhos. Portanto, os nossos tecidos do corpo vão ser melhor oxigenados
e permite fazer as atividades de cada sistema do nosso corpo melhor e mais rápido, prevenindo assim estados de cansaço e possíveis anemias, que são muito comuns na população portuguesa, e é muito comum, principalmente no tempo mais quente, a questão da desidratação, porque o tempo mais quente nós transpiramos mais e há um risco maior da perda de líquidos através da transpiração e nós não somos conhecidos muitas vezes por beber a água que devíamos, portanto, o risco aqui de desidratação também aumenta. Até aqui, certo? Muito bem. Ouvi aqui. Não, não engorda, isto é um multivitamínico. Relativamente a uma das vitaminas mais conhecidas, hum, de todos, nós diria, é a vitamina D, é a mais falada de todas. Promove também o fortalecimento do sistema imunológico, uma vez que vai atuar na própria defesa do organismo contra tudo o que falámos anteriormente, tanto infecções, inflamações, as gripes e constipações que são muito comuns por causa das mudanças dos alergénios que são, e por isso são mais frequentes na primavera, devido também aos próprios ambientes climatizados e às mudanças bruscas de temperatura. Quem é que nunca ficou com uma dor de garganta depois de estar uma tarde toda ou uma manhã toda num sítio com o ar-condicionado ligado, por exemplo? É muito comum isto, certo? É muito, muito comum. Pronto, e depois vai atuar na parte musculoesquelética, que também é muito importante porque é uma altura em que nós exigimos mais fisicamente do nosso corpo. Portanto, vai aumentar a absorção do cálcio. É essencial que percebam isto. Se os níveis de vitamina D no corpo não estiverem em níveis normais, se estiverem abaixo do normal, que é infelizmente a regra da população portuguesa, a absorção de cálcio não é eficaz. Ou seja, para que tenhamos uma saúde óssea ótima, a vitamina D tem que estar em níveis normais para permitir que o cálcio seja absorvido. Porque se a vitamina D não existir em níveis normais, o cálcio não é corretamente absorvido, pelo menos ao nível que devia ser. E o facto de nós termos uma vitamina D e um aporte de cálcio ideal vai tentar atrasar, pelo menos, se não conseguir prevenir, doenças muito comuns como a osteoporose, ou menos comum como o raquitismo, mas a osteoporose a partir de uma certa idade é muito prevalente e aumenta hum, imenso e significativamente o risco de quedas e fraturas, que só por si por nós estarmos a fazer mais atividades físicas e mais tempo ao ar livre, só o risco de queda é maior e, portanto, se uma pessoa se tem risco de queda maior porque se predispõe a atividades com mais risco com os ossos fracos, é o coquetel ideal para termos uma fratura e complicações disso. Perceberam este raciocínio? É muito importante este raciocínio, certo? Porquê? Primavera e verão fazemos mais coisas ao ar livre e muito bem. Mas se não temos vitamina D suficiente e, por consequência, cálcio suficiente, vamos ter uma saúde óssea frágil e que, como estamos em mais risco porque fazemos mais atividade física, colocamos-nos em mais risco para ter quedas e, consequentemente, fraturas. Portanto, a solução não é deixar de fazer coisas ao ar livre. A solução é tornar o nosso corpo resistente e a nossa saúde óssea e muscular resistente para que possamos fazer estas atividades, em segurança. Certo? E isto, inicialmente, consegue-se com o Vita Active. Além disto tudo, ainda tem mais três funções essenciais que vos gostava de transmitir também. A melhoria do humor e da disposição, isto associado ao maior calor, ao maior horas com sol, vai aumentar a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que muito bem, que vocês disseram há bocado, que regula o humor, a hormona da felicidade e combate a questão da desmotivação e da própria sensação de cansaço psicológico, digamos assim, que é a fadiga. Relativamente à saúde da pele, vai.
oferecer também uma proteção contra a radiação UV, típica da radiação solar, e sabemos que a vitamina D vai possuir algumas propriedades antioxidantes que combatem esta inflamação criada pela radiação ultravioleta e previne o envelhecimento precoce da pele. Isto é a mesma coisa do que dizer previne ou retarda o aparecimento daquilo que ninguém gosta, que são as rugas e as próprias manchas, que às vezes temos umas manchas no corpo que são consequência da exposição solar. E quando não são consequência, podem ser também intensificadas pela própria exposição solar, que é muito mais prevalente na primavera e principalmente no verão. E depois tem um efeito muito significativo que eu pus aqui até a verde, que é a redução do risco de algumas doenças crónicas que podem ser incapacitantes, nomeadamente diabetes tipo 2, algumas doenças autoimunes, em que se percebe que os doentes com estas doenças autoimunes têm níveis de vitamina D muito baixos, e depois há certos tipos de cancros, ainda que sejam necessários mais estudos para confirmar quais os tipos e quais é que têm maior influência nos níveis de vitamina D. Certo? Até aqui, tudo bem, meus queridos? Sim? Ok. Portanto, fazendo um resumo aqui para ficarmos com as ideias claras. Os desafios já vimos quais são. O que é que temos que melhorar? Basicamente é o nosso sistema imunitário, o nosso sistema osteoarticular e muscular, para termos mais energia. Como vamos falar de vários produtos, começamos com o Vita Active, porque tem vitamina E, B e D, que nos vai permitir aumentar o sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico, aumentar a resposta anti-inflamatória e depois também a saúde dos nossos ossos e músculos. Certo? Agora passamos um bocadinho para a associação ao Vita Active, falando um bocadinho do Pro 12 mais. Já falámos várias vezes deste suplemento. Sabemos que é uma junção de três tipos de complexos, os pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos. Já falámos disto online, já falámos disto presencialmente, mas agora quero-vos falar disto de uma perspectiva diferente e como é que podemos incluir isto também no kit primavera. Fui eu que chamei isto de kit, não sei se existe mesmo um kit, mas pronto, era mais fácil então falarmos aqui do kit primavera. Falámos do Vita Active e agora vamos falar do Pro 12 mais. Permite funcionar, tornar ótimo o funcionamento do nosso segundo cérebro, do intestino. Portanto, permite uma flora intestinal equilibrada, que é a base do intestino saudável. E se o nosso intestino está saudável, o nosso organismo está mais pronto a responder perante todos os estímulos diários que vamos ter que responder e fortalecer o nosso sistema imunitário. Sabemos que o papel do nosso intestino no sistema imunitário é essencial. Portanto, é óbvio que nós temos que melhorar a função do intestino para melhorar a função do sistema imunitário, certo? Então, como principais consequências de termos um intestino forte através também do Pro 12 mais. Vamos fortalecer o sistema imunitário, inevitavelmente, não é? E com isto vamos prevenir algumas doenças, nomeadamente os quadros alérgicos graves, principalmente rinites, sinusites, asma, dermatites, que são inflamações da pele, ou conjuntivites, que muitas vezes isto tudo está associado. Vamos prevenir também infecções do foro genital-urinário, tanto infecções urinárias como genitais, mais nas senhoras, claro, porque têm mais frequentemente estas infecções urinárias, principalmente. E depois vamos também auxiliar na proteção dos outros sistemas do corpo, nomeadamente através da proteção de doenças cardiovasculares, muitas vezes, para não dizer sempre, crónicas, e depois também suavizando a parte intestinal específica, relativamente a algumas intolerâncias ou mesmo doenças gastrointestinais que as pessoas possam ter, nomeadamente gastroenterites infecciosas. E isto tem um propósito. As gastroenterites são mais frequentes neste contexto, porque as pessoas comem mais vezes fora de casa, muitas vezes não sabemos bem o que é que estamos a comer
e estas questões das gastroenterites são muito comuns. E depois uma própria intolerância à lactose, que com o avançar da idade é cada vez mais frequente, na população portuguesa. Depois, outra coisa que eu pus aqui a ver, porque acho muito interessante, é que estudos recentes associam a toma de probióticos. Os estudos não associam propriamente ao Pro 12 mas o Pro 12 também é um probiótico, portanto, podemos incluir aqui neste efeito secundário positivo, digamos assim, a redução do risco do cancro do intestino grosso ou do cólon, que é a mesma coisa, é muito importante. E depois vai potenciar o normal funcionamento também de dois outros órgãos, dos olhos e do maior órgão do nosso organismo, que é a pele, porque tem um poder muito forte no poder anti-inflamatório, lá está. Até aqui alguma dúvida? Sim, aqui a quantidade, estavam aqui a falar da exposição ao sol. Aqui a quantidade, ou seja, a exposição ao sol é importante. A questão é que a maioria das pessoas faz uma exposição ao sol que não é benéfica, porque muitas vezes as horas de almoço do trabalho são as horas de pior da radiação UV mais intensa, e isso muitas vezes joga aqui de forma deletéria e pode ter alguns contras, digamos assim. Portanto, a suplementação acaba por ser muito importante. Está bem? Pronto, fazendo aqui só um exemplo, um resumo, desculpem, um resumo do Pro 12 Já falámos do Vita Active, agora do Pro 12 Aqui o principal argumento é que vai melhorar o intestino, e o intestino é um dos principais responsáveis pelo nosso sistema imunitário. Portanto, se o intestino está bem, o sistema imunitário vai estar bem. E se o sistema imunitário está bem, os quadros alérgicos, as infecções, as doenças cardiovasculares, as intolerâncias alimentares, as doenças gastrointestinais vão reduzir. Portanto, menos doenças, mais imunidade, mais vitalidade, mais saúde, mais qualidade do dia a dia. Certo? Até aqui tudo ok, então. Depois, falamos um bocadinho da parte da vitalidade e de como é que vamos aumentar esta energia para tudo o que temos para fazer. Porque nós somos todos filhos de Deus e ninguém tem que trabalhar só o dia todo. Também temos direito a ter momentos de lazer, e isso muitas vezes é feito aumentando o número de horas por dia que temos que estar ativos e com energia. E muitas vezes diminuindo também a qualidade do sono. Portanto, vamos falar muito sumariamente sobre os Mind Master. Mind Master, Master Extreme e depois a Fórmula Gold, que foi mais recentemente lançada, e nós já falámos disso até presencialmente. Falamos outra vez, inevitavelmente, sobre a vitamina E por causa da sua ação antioxidante. Isto só quer dizer que vai reduzir a quantidade de inflamação nos quadros alérgicos, mas de forma geral em todo o organismo, nomeadamente reduzindo a gravidade das doenças que falámos anteriormente. E se tem uma ação antioxidante, também vai fortalecer a resposta imunitária do nosso organismo e aumenta também a vitalidade e a energia para todas as práticas diárias. Depois, como jeito de curiosidade, porque estamos a falar também da vitalidade e da energia e da parte mental, contraria a evolução de doenças graves, tanto neurológicas, algumas doenças bem conhecidas. Só pus aqui alguns exemplos que vocês conhecem de doenças neurológicas graves, nomeadamente o Alzheimer e o Parkinson, mas também no âmbito da saúde cardíaca, porque vai melhorar o funcionamento cardíaco, porque vai diminuir a gordura nos vasos do coração. Isto é muito importante. E vai consequentemente reduzir algumas doenças potencialmente fatais até. E depois diminuir algumas alterações visuais e oculares relacionadas com a idade, porque vai reduzir também por causa deste poder antioxidante, anti-inflamatório. Falamos mais uma vez da vitamina B1 e B12. Há bocado falámos da B6 e B12, acrescento aqui a B1, porque sabemos que a suplementação combinada destes três tipos de vitamina B, a que falámos há bocado, B6 e B12, e agora incluir aqui também a vitamina B1, sabemos que vai diminuir a fraqueza muscular, as parestesias, é a mesma coisa do que dizer formigueiros, que muitas vezes são incapacitantes para as pessoas e para as atividades que as pessoas querem fazer.
principalmente formigueiros nas pernas, o que, se isto diminui, vai aumentar a energia e a força e a capacidade que temos para as tarefas físicas, quer no trabalho, quer de lazer, principalmente ao ar livre. Está bem? A tiamina, que é a mesma coisa do que dizer a vitamina B1, vai diminuir então de forma significativa a fadiga ou o cansaço associado a estas doenças crónicas. Eu deixei aqui um exemplo gastrointestinal por termos falado anteriormente de algumas intolerâncias gastrointestinais, que é a colite ulcerosa. De certeza que vocês já conheceram alguém que tenha alguma doença inflamatória intestinal, como estavam a falar no chat que eu há bocado vi. E sabemos também que estas vitaminas do complexo B promovem, além do bem-estar físico, o bem-estar mental e intelectual em todos, hum, sabendo que há um grupo que pode beneficiar um bocadinho mais disto, que são as grávidas. Ácido fólico, muito importante. Também ácido fólico faz parte da suplementação das grávidas também. E é muito importante porque tem um papel anti-inflamatório, principalmente no que respeita ao sistema neurológico, reduz muito as alterações do humor, associadas também às alterações do tempo, porque aqui normalmente até se aplica mais às alturas mais chuvosas e que pode resultar em perturbações de ansiedade ou perturbações depressivas. Isto vai ter um efeito estabilizador do humor e um efeito que torna as pessoas mais otimistas e aumenta o pensamento positivo, que é sempre bom em todos, até para sermos mais produtivos. E depois falamos aqui um bocadinho do selênio, que eu associei também ao probiótico que acabámos de falar anteriormente, de modo a que vocês consigam falar disto como um pack, como um kit. Portanto, o selênio vai ter como principais funções a regulação dos níveis hormonais em mulheres, tornando-as mais saudáveis e com mais energia diária. Dei aqui um exemplo de uma patologia bastante frequente em mulheres, o síndrome do ovário poliquístico. Pode não ser um síndrome do ovário poliquístico, mas pode haver muitas mulheres que têm alguns quistos nos ovários e não ser propriamente um síndrome. A regulação dos órgãos diretamente ligados à energia, e com isto eu falo principalmente da tiroide, em casos de cansaço diário, muito frequente, que impede algumas atividades do dia a dia, como casos da tiroidite, um exemplo, a tiroidite Hashimoto, que, por exemplo, vai diminuir a atividade inflamatória combatendo estes anticorpos que atuam contra a tiroide. Depois vai melhorar a rapidez do pensamento e do raciocínio, tornando as pessoas mais capazes de aumentar a produtividade e regular a inflamação corporal, suavizando as doenças alérgicas que são típicas na primavera, como já sabemos, fazendo com que não apareçam ou que se aparecerem sejam menos graves. Sim? Até aqui, tudo bem? Muito bem. Portanto, fazendo aqui um resumo. Falámos inicialmente do Mindmaster, ação antioxidante também, a par do Vita Active e do Pro12 Plus ou mais. Vai atuar não só na parte física como na parte intelectual, aumentando o bem-estar intelectual, o pensamento positivo e funcionando aqui como um estabilizador de humor. Além disto, vai melhorar a nossa rapidez de raciocínio, o que vai melhorar a nossa efetividade nas atividades diárias. Sim? Nada melhor do que para melhorar a nossa efetividade e eficácia diariamente do que a cafeína, presente no Mindmaster Extreme, porque vai permitir as respostas mais rápidas e mais precisas face a tudo o que temos para fazer no dia. Portanto, vai contrariar esta fadiga mental em fases que são intelectualmente mais desgastantes. Porque temos maior volume de trabalho, porque a duração dos dias é maior, porque saímos mais à noite, jantamos mais fora. Tudo isto é saudável e nós temos que contrariar a fadiga para que consigamos fazer isto e aproveitar ao máximo todos estes bocadinhos que aumentam a nossa saúde física e mental. Além disto, vai potenciar o nosso desempenho em cada uma destas atividades e a prontidão para o esforço e para a dedicação que pomos em cada uma das atividades. Além da cafeína, também contém a taurina e a vitamina C, que sabemos que a taurina é associada à prática regular da atividade física, que é mais comum nesta época do ano, permite fortalecer e conservar tanto a integridade
da barreira protetora do sistema imunológico, da vitalidade, mas também do sistema nervoso central, que é a mesma coisa do que falar em cérebro e medula espinhal. É muito, muito importante. Depois sabemos que a suplementação com vitamina C aumenta a parte da motivação e da capacidade de trabalho e atenção. E isto vai contribuir para termos melhores resultados até no nosso trabalho diário, em todo o ano, na verdade. Certo? Aqui a parte do boost de energia no MindMaster Extreme, por exemplo, para os estudantes, sim. Estudantes na faculdade, por exemplo, sim. Depois aqui, nos produtos LR, falando um bocadinho do MindMaster Gold, a vitamina D, já falámos várias vezes porque é que é importante, relativamente à função imunológica e à resposta contra alergias e infecções, e também da parte osteoarticular e muscular, da absorção do cálcio e do fósforo, e como é importante a vitamina D. E depois, falar um bocadinho aqui da vitamina K e da coenzima Q10. Desempenham um papel crucial na produção de energia e também têm algumas propriedades que nós consideramos benéficas, nomeadamente no aumento desta produção de energia, no fortalecimento do sistema imunológico através das propriedades antioxidantes, a saúde cardiovascular, muito importante, desempenho cognitivo e depois a saúde dos nossos músculos e também, por causa da ação do sol, a saúde da pele. Falando ainda um bocadinho aqui do Mindmaster da Fórmula Gold, particularizando aqui dois componentes, a curcuma e o chá branco, que têm propriedades que são muito similares, são muito parecidas umas às outras, nomeadamente as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e depois atuam um bocadinho por todas as saúdes, digamos assim. A saúde articular, digestiva, cardiovascular, cerebral, da pele, também alguns benefícios no processo digestivo, na saúde digestiva, como vos disse, e, muito importante, assim à cabeça, as propriedades anti-inflamatórias, anti-alérgicas e antimicrobianas, que vão reduzir em muito o risco de infecções e alergias. Não quer dizer que as pessoas não tenham, mas se calhar têm um quadro muito mais leve do que teriam se não fizessem a suplementação. E por fim, falar aqui um bocadinho do ProBalance, que eu destaquei aqui o magnésio porque vai ter uma importante regulação do valor da insulina e do valor do açúcar no sangue, muito importante. Depois tem aqui este componente intelectual também de reduzir a ansiedade, o stress e os ataques de pânico que muitas vezes cursam nesta época do ano por causa da quantidade de tarefas que temos para fazer. E vai aliviar o que muitas vezes é uma manifestação de ansiedade, que são as dores de cabeça e ou de doença alérgica, que vocês há bocado falaram e muito bem. Dores de cabeça pode ser por causa da tensão, isto é, chama-se fleia de tensão, não é da hipertensão, é de tensão de ansiedade, de stress. Há vários tipos, a cefaleia de tensão, a enxaqueca, etc. E depois vai promover também a síntese de energia, que vai ser importante para conseguirmos gerir todo o nosso dia a dia. Também tem uma capacidade anti-inflamatória muito significativa e vai fortalecer esta resposta imunitária, principalmente neste caso, face às doenças alérgicas da primavera. Tem uma ação na pele também, por causa da elasticidade, nutrição e hidratação, e isto tudo vai resultar num sistema imunológico fortalecido, capaz de proteger o corpo contra as ameaças externas, nomeadamente infecções ou doenças alérgicas. Certo? Portanto, chegamos aqui à parte do nosso quiz. Estamos aí prontinhos para responder ao quiz? Não me digam que adormeceram. Ah, então, vamos lá. A energia e produtividade diária podem ser influenciadas por sobrecarga laboral, stress diário e falta de reconhecimento, que é muito importante em todas as nossas áreas, sentimentos de ineficácia, frustração e cansaço, problemas de saúde físicos e mentais ou todos. O que é que vocês acham?
Aí, é bem, eu nem sequer, esta aqui nem sequer enganei. Sim, senhor. Todos e todos acertaram. Esta aqui foi bom, eu fui bonzinho. Muito bem, é isso mesmo. Deixem-me dizer-vos que, relativamente à LR Espanha, vocês responderam muito mais rápido e muito mais pessoas. Eles estavam envergonhados. Aqui, pergunta 2. O MindMaster é composto por diferentes componentes que atuam em doenças neurológicas progressivas como Alzheimer e o Parkinson, não influenciam a saúde mental e as ideias autolesivas de pessoas com doença mental, diminui os formigueiros nas pernas, mas não influencia a gravidade da fraqueza muscular, ou A e C estão corretas. Ok, está tudo a dizer A e C. Pois é, meus queridos. A Madalena disse A, muito bem. Passei-vos a perna aqui. Porquê? Eu vou-vos explicar. A realmente está correta porque vão atuar em doenças neurológicas progressivas, como estas duas que nós vimos. Porque é que a C não está correta? Porque vão diminuir os formigueiros nas pernas, sim. Mas vão influenciar também a gravidade da fraqueza muscular. Ou seja, vai diminuir a gravidade da fraqueza muscular, dando-nos mais vitalidade nos músculos. Portanto, influencia, mas de forma positiva. Certo? Por isso é que só a A é que está bem. Exatamente, foi uma rasteira linguística, muito bem. É tipo código. Portanto, aqui, pergunta 3. O MindMaster Extreme contraria a fadiga e, com a cafeína, melhora a destreza manual, mas não o desempenho geral funcional. Quando associada a exercício físico, a taurina conserva a barreira protetora do cérebro. O nível de vitamina C não tem relação com a vitalidade e rapidez de raciocínio, ou não evita a utilização de doses mais altas de fármacos químicos antidepressivos. Ok, ok. Alguns A's, alguns B's. Hum, desculpem. Alguns A's, alguns B's. E a certa é a B. Muito bem, a maioria até foi pela B. Muito bem. Porquê que a A não está certa? Mais uma rasteira linguística. Porquê? Melhora a destreza manual, mas também melhora, em termos globais, o desempenho funcional. E, portanto, a frase certa seria: com a cafeína, melhora a destreza manual e também o desempenho geral funcional. Sim? Última pergunta. O Vita Active é importante porque contém vitaminas do complexo B, vitamina E e vitamina D, que são essenciais ao fortalecimento imunológico do nosso corpo, permite aumentar a vitalidade, energia e proteção do nosso organismo, deve fazer parte do kit primavera da LR ou todas as anteriores. Exatamente, aqui acertaram todas. Muito bem. Todas as anteriores, sem dúvida. Sim, senhor, isso mesmo. Pronto. Em termos de apresentação, hoje ficamos por aqui. Foi uma apresentação bastante longa, bastante coisas para fixar e de certeza que vão ter que rever porque é difícil apanhar tudo de uma vez. Depois, esta questão aqui, nós falámos na LR Espanha. Eu não sei se também será para nós, Portugal, ou não.
Qualquer forma, eu vou dar aqui uns segundinhos em cada um para vocês fotografarem ou assim. Hum, pronto, é igual. Ok, pronto. Vou deixar, é este aqui, de Vita Active, os 25%. O Pro Balance também. Depois temos aqui estes descontos de 57% do Night Master e do Mind Master. E depois aqui o set da primavera. Eu chamei kit para não ser, como falei de outras coisas, para não ser o mesmo nome. Ok? Pronto. Ok, isso é diferente. Ok. Pronto, meus queridos. Foi um gosto voltar a estar aqui a falar com vocês. Tivemos quase 120 pessoas, foi muito bom. Foi excelente, é um auditório espetacular. O sucesso disto não é meu, é vosso. Hum, e portanto, pronto, para o próximo mês em princípio cá estamos, está bem? E, e um abraço e um beijinho grande a todos, está bem? Boa noite e bom descanso, meus queridos. Tchau.